Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Queremos dar as boas-vindas a cada um e a cada uma que já está conectado conosco nessa noite. Estendemos essas boas-vindas àqueles que ainda virão a participar conosco deste culto. Quero recitar Isaías 41, versículo 10. A palavra do Senhor para todos nós nos diz: Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha mão direita fiel. Vamos louvar o Senhor com o nosso irmão José Eduardo. E o segundo cântico fala da mão do nosso Deus que nos protege, da mão de nosso Deus que nos dá consolo, que nos dá segurança. Louvemos ao Senhor. Deixa essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide,
e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 18. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Caio em tua graça.
recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Amém. Graças a Deus. Salmo de número 77, versículo 1 nos diz: elevo minha voz a Deus levanto a minha voz, para que Ele me ouça. Vamos orar ao nosso Deus, apresentando as nossas vidas. Você tem algum pedido? Então se junte a nós nesse momento e apresente diante do Senhor. Pai querido, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos reunidos no teu nome, no primeiro dia da semana. Ó Deus querido, nos apresentamos a ti em oração, porque cremos que o Senhor é o Deus que está atento ao nosso clamor e que ouve as nossas orações. Me uno neste momento com os teus filhos e filhas que dos seus lares estão unidos a nós na tua presença. Responda, ó Deus, a cada uma dessas orações que estão sendo feitas, a cada uma dessas questões que estão colocadas diante do Senhor. Que o Senhor mesmo responda segundo a tua vontade, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Nesta noite, estamos lançando a campanha de missões estaduais na nossa igreja. Vamos acompanhar atentamente a nossa irmã Ana Paula. Graça e paz, amados irmãos, estamos aqui dando início a mais uma campanha, desta vez missões estaduais. E aí, amados irmãos, ela está com formato acompanhando a nossa realidade que nós estamos vivenciando, né? Totalmente digital, totalmente lançada nas mídias. E aí o tema dessa campanha deste ano é Pela Vida em Jesus Eu Coopero. E aí foi bastante pensado, irmão, cada parte desse cartaz aqui, ó. Vemos aqui quebra-cabeças, em que há pessoas. Temos aqui a mão segurando um cenário árido seco e a capital. E esse fundo aqui amadeirado. O que tudo isso quer dizer, amados irmãos? Esse quebra-cabeça somos nós. Cada um, pessoas. E o quebra-cabeça, ele só se monta no total se tiver todas as peças unidas. Assim deve ser o povo de Deus, principalmente na propagação do Evangelho. Essa mão é a mão do nosso Deus, que vai nos guiando, nos orientando, onde devemos atuar, onde devemos trabalhar, onde devemos propagar o seu Evangelho. Então, só o Senhor Jesus sabe quais são as peças que se encaixam, né? Pessoas com pessoas, qual pessoas trabalham uma com a outra. E aí, esse cenário seco, árido, né? É o contraste aí com a capital, com uma desigualdade social muito grande. E esse fundo amadeirado, até nisso foi pensado, que quer passar a simplicidade, a humildade do Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, trabalhando, propagando o Evangelho. Uma característica forte do Senhor nosso Deus, né? Do Senhor Jesus, ser humilde, ser simples. E aí é o sentido, né, de tudo aquilo que estamos vivenciando, é tentar passar isso.
que para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus não precisa de muita coisa. Basta agir com simplicidade, com humildade. E aí devemos cooperar. E a divisa, amados irmãos, que se encontra em João 1, do 2 ao 4, diz o seguinte. Vou pegar aqui para os irmãos. 1 João, o Evangelho segundo João 1, 2 ao 4. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém. Glórias ao nosso Deus. Então, devemos cooperar para que a vida em Jesus. Pessoas estão precisando dessa palavra. Pessoas estão precisando de conhecer esse verdadeiro Deus. Aquele que cura, aquele que salva principalmente, não só a sua vida material, o seu corpo, mas em a sua vida espiritual. É isso que devemos nos importar. É por isso que devemos cooperar para que haja vida em Jesus, para que essas pessoas que estão nesse momento que estamos vivendo, desesperados, sem saber o que fazer, que a gente possa cooperar com a palavra amiga, com a oração, que a gente possa cooperar se doando. E é isso, amados irmãos, que os nossos missionários fazem. Se doam pela obra missionária, atendem um chamado. São peças que vão para o campo. E nós também somos peças que estamos aqui, que damos força do suporte àquele que está lá. Por isso que é tão importante a nossa oração e também a nossa contribuição. No decorrer desse mês, nós vamos estar trabalhando a campanha de missões estaduais. E você que sentiu o desejo no coração de contribuir, de adotar um missionário, todos os meses contribuir, seja lá com que valor mensalmente, para ajudar, né, na obra missionária. Que o Senhor te abençoe, que você possa estar orando para que o Espírito Santo venha tocar em teu coração. Qual a maneira que você pode cooperar para que o Evangelho do Senhor Jesus ele seja propagado? Temos aqui, simbolicamente, o nosso cestinho de oferta. Então, vamos estar divulgando a maneira como você pode entregar a sua oferta, não é? Então, vamos orar nesse momento também, pedindo a orientação do nosso Deus, para que essa campanha seja uma bênção. Ontem, podemos testemunhar e ver a abertura da campanha de missões estaduais pela convenção, né? Eu disponibilizei aí no site da igreja o endereço no YouTube. Vá lá, se inscreva. Se você não pôde ver ontem, você veja hoje, em qualquer hora está lá salvo. Uma bênção, para que você venha compreender melhor como vai ser feita essa campanha para a glória do nosso Deus. Vamos orar e assim que orarmos, vamos ver o vídeo da campanha oficial. Um vídeo muito bonito, muito elaborado, cada um na sua casa, conforme essa realidade que a gente está vivendo. Muito fácil, muito simples, muito gostoso de se ouvir e de se cantar ao nosso Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai que está nos céus, engrandecido, Senhor, seja sempre o teu nome. Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor Deus, venhamos te pedir a tua orientação, Senhor Deus, que o Senhor possa estar ajudando, ó Pai, cada igreja, que com alegria está iniciando mais uma campanha. Abençoa os pastores, os promotores, todos os departamentos, Senhor Deus, que vão estar disponibilizando, Senhor Deus, de uma maneira ou outra, propagar o teu evangelho, Senhor Deus, através desta campanha. Pai querido, abençoa cada um de nós, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus, mantendo a viva chama, Senhor Deus, em nosso coração, Senhor Deus, para que possamos cooperar para a tua obra. Isso te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que assim o Senhor nos abençoe. Vamos para o vídeo. Harmonia refez pela
Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Recebi a plenitude de Cristo, com vida eterna nos céus. Tenho também seus ensinos, saudável posso viver. Quero essa vida a todos levar, esforço em favor da missão. Há tantos pensando somente em si, precisam com Cristo aprender. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. As igrejas precisam orar e se unir, vidas, recursos e posses investir. Todas juntas em torno de um alvo bem maior. A Pernambuco levar uma vida melhor. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Amém. Oremos ao Senhor para que tenhamos condições de ofertar para missões. Vamos louvar o Senhor com mais um cântico. Cântico que fala do ousado amor de Deus por nós. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo
tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Pela vida que há em Jesus, eu coopero. A cooperação deve estar presente em tudo o que fazemos na Igreja de Jesus. No capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, versículos de 1 ao 23, Paulo fala sobre a igreja, usando 3 metáforas diferentes: a família, o campo e o templo. Para Paulo, a igreja é uma família, cujo alvo é a maturidade, um campo, cujo alvo é a quantidade, e um templo, cujo propósito é a qualidade. Vamos examinar mais de perto essas figuras. A igreja é a família de Deus, capítulo 3, versículos de 1 ao 4. E ele diz: Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo, nem mesmo agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que há inveja e discórdias entre vós. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo os padrões puramente humanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo segundo os padrões puramente humanos?
Paulo não está ensinando que existem duas categorias de crentes: os crentes carnais e os espirituais, os maduros e os imaturos. Um crente imaturo está sempre empolgado com os rudimentos, porém não demonstra interesse em se aprofundar na palavra, não tem apetite pelo alimento sólido. Paulo chama os crentes de Coríntios de carnais, porque eles estavam criando partidos dentro da igreja e seguindo a filosofia do mundo, em vez de seguir a orientação da palavra. Eles importaram esse tipo de pensamento mundano para dentro da igreja. Nós não temos que colocar nenhum líder da igreja num pedestal. Não temos que promover o culto à personalidade. Jesus é o fundamento, o edificador, o dono e o protetor da igreja. Mateus, capítulo 16, versículo 18, nos diz: "E eu te digo ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Somente ele é digno de receber a honra e a glória na igreja. Eles diziam: "Eu sou de Paulo, de Apolo, de Cefas ou de Cristo." Paulo então lhes dizia: "Vocês são carnais. Na medida em que vocês fazem grupos dentro da igreja." David Priori, interpretando esta realidade na igreja de Coríntios, diz que naquela igreja havia pouco amor e muita competitividade. Quando essas atitudes são atitudes de crianças, aceitamos com naturalidade, porque faz parte do desenvolvimento. Elas vão sendo orientadas e vão aprendendo a conviver. Quando a competitividade no ambiente familiar é praticada entre adultos, se torna inaceitável, porque demonstra imaturidade. Imagine uma família competindo o tempo inteiro no ambiente familiar, cada um tentando mostrar quem é melhor, quem fez mais rápido, mais bem feito. Essas coisas, quando acontecem, logo dizemos que elas são atitudes de pessoas imaturas. O ambiente familiar não é um ambiente de competição. O ambiente familiar é um ambiente de cooperação. A competitividade presente na igreja de Corinto demonstra a imaturidade e a carnalidade daquela igreja. A verdade é que a igreja de Jesus, ela é composta de pessoas diferentes, com habilidades diferentes, mas todos devem se colocar a serviço de Deus com o mesmo propósito. Cada membro irá desenvolver as suas habilidades a partir da competência que lhe é confiada, a partir do dom que recebeu do Senhor. Quando uma igreja se organiza a partir da competitividade, o ministério será um fracasso. O ministério que cada membro da igreja desenvolve deve estar pautado na cooperação e não na competição. O capítulo 3, versículo 9 da primeira carta de Paulo aos Coríntios nos ensina que a igreja deve se fundamentar na cooperação e não na competição. A versão que eu tenho nos diz: "Porque somos cooperadores de Deus, e dele somos lavoura e edifício."
Quando entendemos este ensinamento, a maturidade chega, a competição cessa, a exaltação a Deus, a gratidão pelo sacrifício de Jesus direciona as nossas vidas. A cooperação se torna algo natural, porque já não mais teremos que medir forças. A igreja tem um dono e um Senhor, e esse Senhor é Jesus Cristo. É por isso que devemos cooperar com missões, porque estamos cooperando pela vida que há em Jesus. A segunda imagem apresentada por Paulo é a ideia da lavoura. Capítulo 3, do versículo 5 ao 9, Paulo diz que a igreja é a lavoura de Deus. A igreja é um campo e o seu alvo é a quantidade. Paulo mostra agora que a igreja é um campo onde Deus semeia. Cristo comparou o coração humano a um terreno onde a semente da palavra é semeada. Mateus 13, 10, 18 ao 23. A igreja é como um campo que deve produzir fruto para Deus. Jesus disse que cada um de nós é um ramo da videira verdadeira. João capítulo 15. O propósito do ramo é produzir frutos. Se ele não produzir frutos, é cortado e lançado fora. Esse ensinamento de Jesus nos coloca diante dessa responsabilidade de produzir frutos. Porém, para que o fruto seja produzido, precisamos estar firmados na videira. Jesus explica que se o ramo for afastado da videira, ele não produzirá frutos. O próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. A única possibilidade de um membro produzir fruto é estar ligado a Jesus. O membro da igreja que não está conectado em Cristo não produzirá fruto. Pelo contrário, secará e morrerá. Logicamente que essa é uma comparação nessa dimensão espiritual, mas que nos coloca diante de um ensinamento fundamental para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Aqueles ramos que estão conectados à videira produzirão frutos, porque o fruto vai ser uma consequência de uma vida bem ajustada com o Senhor. A tarefa do ministério é cultivar o solo, semear a semente, regar a planta e fazer a colheita dos frutos. Nós somos como os obreiros que trabalham nesse campo. E em 1 Coríntios capítulo 3, o campo é a própria igreja. Na igreja há diversidade de ministérios. Há aqueles que preparam o terreno, os que regam a semente que foi semeada. Há aqueles que colhem os frutos na hora da colheita. Quando Paulo pergunta quem é Apolo e quem é Paulo, ele mesmo responde: somos servos por meio de quem creste. Capítulo 3, o versículo 5. Assim, Paulo denuncia a infantilidade e a carnalidade da igreja. Capítulo 3, versículo 4. Pois seus membros estavam andando segundo os homens. Paulo elabora argumentos para esvaziar a controvérsia sobre o culto à personalidade. No versículo 5, o que ele está dizendo é que a ênfase deve recair sobre Deus e não sobre o obreiro. Quem é Paulo?
quem é Apolo. No texto original, a pergunta não é quem é o quê. No texto grego, o termo está no neutro. Paulo não está perguntando quem é Paulo ou quem é Apolo. Ele pergunta o que é Paulo e o que é Apolo. Quando Paulo faz essa pergunta, usando o neutro, ele desvia a atenção dos crentes, da pessoa, dos pregadores, e concentra a atenção deles em suas funções. O culto à personalidade é um grande desvio da igreja neste século. Atualmente as pessoas estão dando muito mais ênfase ao mensageiro do que à mensagem. Estão focando muito mais no portador do evangelho do que o evangelho em si mesmo. Paulo estava dizendo para a igreja de Coríntios: não pensem que eu sou o dono da igreja. Não me coloquem num pedestal. Paulo está dizendo com isso que na igreja de Deus não há donos e chefes. Não há ninguém que possa se colocar num pedestal. A igreja tem um dono e um senhor. E esse senhor é Jesus Cristo. A terceira imagem que Paulo nos apresenta é a imagem da igreja como o santuário da habitação de Deus. Capítulo 3, versículos de 9 ao 23. No versículo 9, Paulo passa de uma metáfora agrícola para uma metáfora arquitetônica. A igreja é o templo. E o seu alvo agora é a qualidade. Paulo usa a metáfora do edifício para descrever a igreja. A igreja é o templo de Deus, porque é a sociedade na qual o Espírito Santo habita. Na edificação dessa igreja, como edifício de Deus, é preciso estar apercebido da importância da qualidade. Um dia Deus julgará o nosso trabalho. Deus está interessado em que construamos com qualidade. A maneira que você está construindo será julgada e provada pelo fogo. O versículo de número 13 nos ensina essa verdade. A obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Este ensinamento é muito profundo. Não podemos brincar de ser cristão. Essa edificação do templo de Deus, que é o nosso próprio corpo, nos coloca diante de uma responsabilidade imensa. A igreja não é do pregador, nem da congregação. Ela é a igreja de Deus. Somos edifício de Deus e haverá um julgamento para nós. O versículo 13 nos diz claramente: Deus não está procurando apenas números, Ele quer qualidade. Precisamos, portanto, evitar dois grandes extremos na construção desse edifício espiritual. Precisamos fugir do medo do crescimento. A igreja vai crescer. A metáfora da lavoura é uma metáfora que se espera produtividade, número. Mas quando Paulo fala
do edifício, ele nos coloca diante de uma realidade que não vale a pena só os números. O crescimento da igreja precisa também ser um crescimento espiritual. Na igreja de Jesus deve haver tanto quantidade quanto qualidade. A igreja deve ser construída sobre o fundamento certo. O apóstolo Paulo declara: segundo a graça de Deus que me foi dada, lançarei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Capítulo 3, versículos 10 e 11. O fundador, o alicerce, a pedra fundamental da igreja não é o pastor, não é um missionário, nem é uma liderança local. Pastores e pregadores mudam, passam e morrem. Somente a igreja edificada em Jesus sobrevive. Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Isaías 28:16 nos diz: portanto, assim diz o Senhor, ponho em Sião uma pedra como alicerce, pedra aprovada, pedra angular, preciosa, de firme fundamento. Aquele que crer nunca será abalado. Os seguidores de Jesus não tiveram dificuldade em reconhecer quem era essa pedra. A profecia de Isaías é repetida no Novo Testamento, e quem a repete o faz no entendimento de que Isaías falava de Jesus. Atos, capítulo 4, versículo 11. Este Jesus é a pedra rejeitada por todos vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. A espiritualidade dos discípulos se fundamentava em Jesus, a pedra angular, a pedra que foi posta para a edificação da igreja. Efésios capítulo 2, o versículo 20. O apóstolo Paulo tem esse mesmo entendimento. E ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Quando lemos a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6, encontramos a repetição da profecia de Isaías, capítulo 28, versículo 16. Pedro disse: por isso a Escritura diz: ponho uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será desamparado. É uma citação indireta, mas corresponde exatamente ao que está registrado em Isaías, capítulo 28, versículo 16. A igreja não poderia ser edificada sobre Pedro, nem sobre Paulo, porque tanto Pedro quanto Paulo morreram. Eles passaram, mas Cristo permanece para sempre. O final do capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, que tomamos por base para a nossa reflexão, encontramos Paulo colocando
de maneira muito específica acerca desse assunto. Versículos 21, 22 e 23, ele diz: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras, todas as coisas são vossas. E vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. É por crermos nesta verdade que devemos cooperar com missões. A igreja está a serviço de Deus neste mundo, apresentando Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Pela vida que há em Jesus, eu coopero. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora.
Estamos chegando ao término de mais um culto e queremos agradecer a sua participação. Rogamos a Deus que abençoe a sua vida e a sua família. Na terça-feira, às 19 horas, teremos um momento de oração com os nossos adolescentes. Na quarta-feira, a partir das 2 da tarde, eu estarei no templo, disponível para o momento de aconselhamento. Não esqueça de levar a sua máscara. Das 2 às 5 da tarde, estarei disponível no templo. No mesmo horário, teremos a presença dos diáconos para o recolhimento dos dízimos e ofertas. Às 19 horas da quarta-feira, teremos o nosso culto de oração, mesmo online, onde poderemos celebrar ao nosso Deus. Na quinta-feira, às 19 horas, teremos o encontro virtual da MCM, onde as irmãs estarão orando umas pelas outras e refletindo sobre a palavra do nosso Deus. E no próximo domingo, a partir das 10 da manhã, a Escola Bíblica Online, onde os irmãos e irmãs poderão continuar compartilhando da palavra uns com os outros. A partir das 19 horas estaremos juntos, louvando e glorificando ao nosso Deus. Pai, pedimos que o Senhor nos conduza durante mais esta semana. Que o teu amor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do teu Santo Espírito continuem sendo derramados sobre as nossas vidas, sobre a vida de todo o teu povo espalhado pela face da terra, para a glória e louvor do teu nome. Amém.